Por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 24, verso 6 e sua sequência. Esta é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas internas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Por favor, tomai os vossos assentos. Meus irmãos, o texto que acabei de ler, ele possui algumas vertentes quando se trata de interpretação bíblica em uma condição teológica. Algumas dessas vertentes têm sido pregadas em cima das nossas tribunas, e nesta noite eu quero usar uma vertente de interpretação teológica que está inserida dentro desse texto, para que venhamos entender a vontade de Deus para com as nossas vidas no encerramento desse conclave. Os salmos são poesias em forma de cânticos ao Deus Criador dos céus e da terra. 150 salmos foram compostos por inúmeros homens que decidiram oferecer ao Senhor louvores poéticos ou poesias em forma de louvores. A versão original trata os salmos com a efusão da palavra tilim. O tilim, na verdade, é cantar ao Senhor, é oferecer louvores ao Senhor. A nação de Israel, em sua cultura, eles especificamente trabalham na adoração, e eles são muito preocupados em oferecer a Deus sacrifícios de louvores. Nós chamamos esse oferecimento de culto. O culto é uma ação humana tributada a Deus. Um culto, ele está baseado no contexto em que o Deus que está sentado em um alto e sublime trono recebe a adoração daqueles que foram criados para adorá-lo. Um culto não pode ser oferecido a homens, porque se torna uma egolatria. O culto não pode ser diversificado dentro de condições em que o mesmo venha a ser corrompido por ideias humanas, porque até a forma de cultuar, ela está dentro de um preceito e de um contexto bíblico. O culto do Velho Testamento era baseado no sacrifício dos animais, visto que, para entendermos porque o culto era baseado no sacrifício de animais, nós precisamos entender todo o contexto geral e por que o culto era tratado assim. Depois da queda do homem, Deus mata um animal, porque o homem perde a inocência e agora ele sabe separar o pecado da justiça.
Deus então, para que o homem não continuasse andando nu, mata um animal, e a pele do animal serve agora para cobrir a nudez do ser humano. Um animal passa a morrer pelo homem, para que o homem possa ser coberto transitoriamente. Quando o homem sai do jardim, ele carrega uma síndrome chamada a morte. E a morte, ela está dentro do contexto da existência humana e ninguém pode fugir dela. Algumas interpretações a respeito dessa palavra me chamam a atenção. Por exemplo, houve uma época que, quando eu não entendia teologia, eu achava que a morte era um esqueleto gigante com um capuz que vinha com uma foice na mão para tirar a minha vida. Quantas vezes eu ouvi falar a respeito da morte em um culto, e eu chegava em casa atribulado e eu pedia para meus pais não apagarem a luz, porque eu tinha medo que a morte entrasse no meu quarto e ceifasse a minha vida. Houve uma época de testemunhos que as pessoas desciam no inferno, depois iam para o céu, e me parece que as pessoas enjoaram de descer no inferno e disseram que viram a morte. E isso me causava um medo muito grande. Porém, estudando teologia, eu descobri que a morte veio de um conceito chamado separação. É por isso que existe a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é quando o corpo físico se separa do corpo espiritual, alma e espírito. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. A segunda morte é a separação do homem, do ser humano, de Deus, aonde aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga, e nunca mais os que estão lá sairão e verão Deus. Por isso estarão separados de Deus por toda a eternidade. A morte, ela não respeita se alguém é jovem, se é rico, se é pobre. A morte não respeita se é uma criança ou se é um velho. Quando ela chega, ela ceifa sonhos, ela ceifa amizades. Só quem perdeu um ente querido sabe como é a dor de você enxergar uma pessoa dentro daquele paletó de madeira e não poder fazer nada, mesmo que você queira, mas você não tem condição de fazer nada. A morte é algo que, se Jesus não voltar daqui 20, 30, 40 anos, muitos dos que estão aqui passarão por esse processo tão difícil. Ela chegará para mim, ela chegará para você, e não tem como fugir. A questão é que do outro lado existe a eternidade. E aonde é que eu e você passaremos a nossa eternidade? Se você acha que a coisa termina aqui, você está enganado. A morte é apenas uma transição para a vida eterna ou a perdição eterna. Quantas pessoas tinham sonhos, já não estão mais entre nós? Pessoas que pregaram em cima dessa tribuna e partiram para a eternidade. Ela chegará. Eu tenho muito medo de andar de avião, e tem um irmão aqui na igreja que é piloto. E todas as vezes que eu vejo ele, a minha conversa é a respeito de avião. Eu acho que o irmão já está até enjoado de mim. E eu pergunto para ele como sobe, como desce, porque tem os movimentos bruscos. E ele me responde. Mas a minha maior preocupação foi quando pela primeira vez eu andei de avião, em que eu cheguei no check-in e a moça disse: me dê um telefone de alguém que não está dentro
de um telefone de uma pessoa que não está dentro do avião. E eu, por quê? E eu fiquei curioso para saber. Aí ela disse assim: olha, o destino dele é chegar, mas, porém, adversativo, me preocupou. Porque nossa vida é uma trajetória, e cada um de nós estamos com uma senha aqui nesta noite. E eu confesso que eu quero estar com o último número de todos os seres humanos que estão sobre a face da terra. Na verdade, o ser humano não nasceu para morrer. É por isso que você não fica 24 horas se lembrando da morte. Você se lembra da morte quando há um acidente e alguém parte para a eternidade. Quando alguém morre por um câncer ou por qualquer outra doença. Mas ninguém quer morrer. Quer ver uma coisa? Tem alguém aqui nesta noite que quer morrer? Levante a mão. Eu vou fazer uma oração e pedir para que Deus te leve. O ser humano, ele quer viver porque está dentro do nosso conceito de existência, a vida. Mas depois do pecado de Adão, entrou a corrupção no mundo, e a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e com o pecado entrou a morte, e todos nós morremos, porque Adão desobedeceu uma ordenança de Deus, comendo fruto proibido, gerado pela árvore que produzia o fruto da ciência do bem e do mal. Quando o pecado entra no mundo, entra a morte, e vem a corrupção. E o homem agora está em um estado de corrupção. E para que ele não seja condenado ao inferno, alguém tem que morrer em seu lugar e carregar o seu pecado. Por isso o primeiro animal foi morto, para cobrir o corpo do ser humano, para que o ser humano pudesse ser livre dos seus pecados e se achegar a Deus. O culto do Velho Testamento passou a ser baseado no sacrifício do animal, para que o homem possa viver. Um animal morre por um homem. O tempo passou, o animal já não morre mais por um homem. O animal agora vai morrer por uma família. A Bíblia diz que há uma praga dos primogênitos no Egito, e Deus ordena que Israel tome um cordeiro, e esse cordeiro seja um cordeiro puro, sem máculas, manchas, sem carrapatos, sem defeitos. E se a família não conseguisse comer o cordeiro, chamassem outra família e se ajuntassem. Mas o sangue do cordeiro teria que ser colocado no umbral da porta, porque na hora que o anjo passasse e viesse a destruir os primogênitos do Egito, encontraria o sangue no umbral da porta e diria: eu não posso entrar porque essa casa está coberta. Essa casa, essa família está protegida. O tempo passa e o animal já não morre mais por um homem. O animal vai morrer pela nação de Israel, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, toma a sua roupa sumo sacerdotal e vai entrar no lugar santíssimo a oferecer ao Senhor um animal por toda a nação de Israel. O ritual do sacrifício era um ritual de respeito. Todos os que subiam ao templo tinham que ter cuidado, porque aquele dia eles poderiam ser aprovados ou reprovados. Ninguém poderia ficar jogando joguinho no celular ou mascando chiclete. Ninguém poderia chegar ao templo feito uma piriguete evangélica ou um pirigueto. Havia uma condição de respeito, porque se Deus reprova o sacrifício, Israel teria ano de desgraça. A colheita ia mal, os inimigos de Israel iriam vencer Israel, a prosperidade
não viria sobre a casa de Israel, e os gafanhotos detonariam as plantações da casa de Israel. Mas se Deus recebe o sacrifício da casa de Israel, aquele ano seria ano de vitória. E se um inimigo viesse contra Israel por um caminho, fugiria por 7. Eles plantavam um pezinho de vinha no meio do deserto, e os cachos de uva chegavam a dar 1,5 kg a 2,5 kg. Uma gotinha d'água apenas caía em cima de uma semente, e a semente eclodia, e a planta em sua vertente produzia. Deus, quando era com Israel, Israel se tornava um povo imbatível. Enquanto o sumo sacerdote colocava sua roupa sumo sacerdotal e se preparava para entrar no Santíssimo, as 12 tribos de Israel, desde Zebulon a Naftali, todos em sua ode ao poente do sol, clamavam ao Senhor dizendo: ó Deus, nós pecamos contra ti, somos miseráveis pecadores e precisamos do seu perdão, perdoai-nos, ó Deus. E os sacerdotes se curvavam diante do altar e choravam e clamavam pela nação. E quando Deus recebia o sacrifício, o sumo sacerdote saía de dentro do Santíssimo. As campainhas que estavam na argola direita e na argola esquerda e na sua cintura balançava mediante os seus passos, e a multidão começava a glorificar o nome do Senhor, e as nações se estremeciam dizendo: Deus desceu sobre a casa de Israel. O barulho produzido pela voz de Israel era sinal que Deus estava no meio do povo. Escute, quando Deus não estava no meio da casa de Israel, não tinha danças. Quando Deus não estava no meio da casa de Israel, não havia salmistas louvando ao Senhor. Mas quando Deus se manifestava, a Shekinah descia e cobria o templo. Ao cobrir o templo, a nação louvava o nome do Senhor de tal modo que as outras nações reconheciam que Deus estava com a nação de Israel, e Deus havia recebido o sacrifício do seu povo. A vertente que nos compara a esse culto é muito semelhante, porque o apóstolo Paulo, endereçando uma carta aos irmãos que habitavam em Éfeso, disse: quando vós vos reunireis, tenhais no meio de vós salmos, cantos espirituais, profecias, tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Tudo. Não é para a glória própria. O animal morria para que a nação pudesse ser perdoada. Mas a grande questão textual é que Deus deu muitos privilégios à nação de Israel. Povo adquirido, separado. Mas Israel foi um povo de dura serviço, porque quando habitavam no Egito, e ainda se chamavam hebreus, comiam lavagem uma vez por dia. Quando os egípcios traziam em barris o resto das comidas que sobravam e jogavam para eles, e os homens brigavam, os judeus brigavam para comer o resto de comida. E Deus enriqueceu Israel e colocou Israel em uma terra que emanava leite e mel, de tal modo que eles ajuntavam cerca de 20.000 toneladas de ouro por ano. Mas eles não souberam honrar a Deus dentro de um conceito de excelência. Se você abrir o livro dos reis, você vai perceber que muitos dos reis que reinaram sobre a casa de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor e trouxeram a corrupção para a casa de Israel, e os homens passaram a adorar imagens e deixaram de adorar a Deus. E se há uma coisa que Deus odeia, é quando alguém se curva diante de uma imagem que não fala, que não anda, que não vê e que não pode fazer nada a ninguém. Meu amigo, eu não quero desrespeitar a sua fé, mas só há um Deus a ser adorado, o Deus que nós não vemos com os olhos, mas sentimos a sua presença. Seja a Bíblia católica ou não, ela combate a idolatria.
Deus diz: não há outro Salvador fora de mim. Deus não reparte a sua glória com o gesso, com o barro. Deus não reparte a sua glória com o ouro. Deus não reparte a sua glória com o artifício humano. A glória é para Deus, porque Ele fala, Ele anda, Ele vê, Ele toca, Ele batiza, Ele cura, Ele transforma, Ele está vivo. Essa questão idólatra é uma questão muito antiga, visto que a ira de Deus contra as nações naquela época era por causa da idolatria. Havia um Deus cujo nome era Moloque. Moloque tinha 8 braços, quase 2 metros de altura. Seus braços ficavam estendidos para frente e as suas mãos abertas. Era tecido de aço e côncavo. As pessoas traziam 8 crianças de 1 a 3 meses de idade. As mãos de Moloque estavam em brasas, porque eles tacavam fogo na madeira e aquecia o aço, o ferro. E as crianças morriam queimadas. E eles achavam que Deus, Moloque, ia dar a eles prosperidade. Mas Moloque, Deus com letra minúscula. Passavam seus filhos pelo fogo. Sacrificavam crianças a deuses que não falavam, que eram pregados em paredes. Havia um deus aí, cujo nome era Dagon. Da metade para baixo peixe, da metade para cima um homem com as mãos estendidas para frente. A arca era símbolo da presença de Deus na terra. Quando a arca foi sequestrada e levada lá para o templo de Dagon, cujos filisteus eram os patronos, eles colocaram a arca perto da imagem de Dagon, como se a arca, Deus estivesse adorando aquela imagem. Aí quando foi perto da meia-noite, houve-se um barulho. Os filisteus pensaram: Dagon deve ter esmagado a arca, esmagado Deus com a sua mão. Quando entraram dentro do templo, começaram a tremer, porque Dagon tinha caído diante da arca e estava com seus pulsos e mãos quebradas. Aí eles foram lá e colaram com o superbonde, e o troço ficou tudo torto. Quem é que desafia Deus? Aí a questão é que começou a nascer hemorroidas no povo. E eu nem vou te explicar a conjunção da hemorroida. Veio a praga da hemorroida sobre o povo, e o povo disse: está acontecendo alguma coisa errada. Trouxemos maldição para a nossa casa, é essa arca. A maldição não era a arca. A presença de Deus foi ali para dizer que a maldição era aquela estátua. Arranque essa estátua e sirva um Deus que você não vê com os olhos, mas sente a presença dele para adorá-lo. Colaram Dagon com superbonde, mas não adiantou nada. 3 horas da manhã a imagem caiu de novo. E quando caiu, eles disseram: preparem um carro de boi novo e coloque essa arca e manda ela embora. E quando os irmãos viram a arca em Bet-Semes, se alegraram, porque a presença de Deus voltou para dentro da casa de Israel. Só há um Deus a ser adorado, o Deus que não pode ser vencido por nenhum outro Deus. E eu desafio qualquer Deus muxuruca desta terra vencer o Deus que está aqui nesta noite. Não vai conseguir. Se prepare, porque hoje Deus vai fazer coisas grandes aqui neste lugar. Eu não quero desmistificar a sua fé, eu só quero te ensinar o que está escrito na Bíblia. O cordeiro morre no lugar do ser humano, para que o ser humano possa viver. Mas Israel peca. E o pecado de Israel era querer imitar o mundo da época. Deus disse assim: olha, eu vou dar um padrão moral para vocês. E o padrão moral qual é? Na comida tem um padrão para se alimentar. Na bebida há um padrão para se alimentar. Na roupa há um padrão para vestir. Havia um padrão.
Israel era um pequeno modelo da parte de Deus, de como Deus queria que os seres humanos o adorassem. Mas o problema é que quando surgia um corrupto na liderança da casa de Israel, ele se corrompia, seja por fama ou por dinheiro, e fazia bem o que parecia aos seus olhos, e vivia de achismo e não de palavra de Deus. E o problema é viver de opinião e não daquilo que está escrito na palavra. Tem muita gente que vai para o inferno com esse negócio de dizer: eu acho, eu opino. Não é o que você quer, não é o que você opina, mas é o que a Bíblia ensina. Aqui está o padrão de quem quer ir morar no céu. E agora você pode achar o que você quiser, você pode opinar do jeito que você quiser, mas aqui está o padrão. O problema de Israel é querer imitar as nações. E quando você tenta imitar uma nação, você vai trazer os costumes dessa nação. Por que você acha que Jezabel perseguia Elias? Porque Elias não se corrompia. E um dia Acabe disse assim a Elias: tu és o perturbador da casa de Israel. Elias olhou para ele e disse: perturbador é a casa do teu pai. O padrão de Israel incomodava o mundo daquela época. E é a mesma coisa que eu digo à igreja do século 21. O padrão bíblico da igreja incomoda o mundo. Porque o crente não rouba. Mas rapaz, todo mundo rouba. Não senhor. Tem gente de caráter, honesto, que tem vergonha na cara, que não pega aquilo que não é seu, porque vive do suor, do trabalho. Incomoda o cristão autêntico e verdadeiro. Até a roupa do crente incomoda. Larga de ser boba, moça. Troca essa roupa aí, anda igual uma piriguete. Rapaz, anda igual um pirigueto. Larga de ser bobo. Assiste um filminho pornográfico, aproveita a tua juventude. Não, eu não posso. Mas por quê? Porque eu temo a Deus. Eu não sou igual a você, meu padrão é diferente. Eu vivo segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Não dá para viver desse jeito. E tem tanta gente incomodada. Existem pessoas querendo fazer aí a lei do silêncio. O cara pura carnaval até 5 horas da manhã, se embriaga, mata, rouba, se prostitui. Foi distribuída mais de 6 milhões de camisinhas no Rio de Janeiro. E a igreja faz uma vigília. Não, esse povo grita muito. Carnaval pode, adorar a Deus não. Porque o que é oferecido ao diabo é corruptível, o que é oferecido a Deus é incorruptível. O diabo não quer que a igreja adore a Deus, mas ele querendo ou não, a gente vai adorar, porque a igreja é uma resistência. O padrão bíblico da igreja incomoda. E aí eu fico percebendo as pessoas querendo implantar novidade dentro do conceito e substituindo a palavra para novidade. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se você trazer novidades para dentro de um templo, você vai ter que ter todos os cultos uma novidade nova. Uma novidade nova. Porque o dia que acabar, eles vão te deixar. Mas se a pessoa estiver convertida e o padrão for a palavra, aonde estiver a palavra, ele vai para ouvir a palavra, porque ele está firme na palavra. A igreja do século 21 tem que aprender que nós não temos que mundanizar a igreja para atrair pessoas, porque o que atrai as pessoas ao evangelho é o poder que está na palavra. E agora eu vou aproveitar, até porque tem gente lá no Paraná me ouvindo, e lá tem alguns pastores que infelizmente estão colocando células dentro do conceito da igreja, fazendo revisão de vida, aonde você tem que regressar lá no útero para vir pedindo perdão pelos pecados que você cometeu na trajetória da sua vida, como
o sangue de Jesus não fosse suficiente. Olha o que a Bíblia diz: a partir do momento que você pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados, Deus pega eles e joga lá no mar do esquecimento e diz: é proibido pescar, não pesque mais ele. Meu amigo, o dia que você colocar uma regressão dentro do teu templo para os membros, você é um corrupto e está fazendo que os teus membros sejam corruptos também. Igreja não é movida por artifício humano, igreja é movida pelo poder de Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Igreja não precisa de movimento humano, quem faz o movimento é Deus. Quando Daniel Berg e Gunavring chegaram no Brasil, eles malemar sabiam falar o português, mas a unção de Deus que estava na vida deles fazia diferença. Uma igreja sem unção, ela é morta, mas uma igreja ungida por Deus, ela é viva. E uma igreja viva, o diabo não pode com ela. Sabe por que o diabo não pode com esta igreja? Porque ela está viva, a unção de Deus está aqui. As pessoas estão caindo nas teias do modismo, e cada dia surge um modismo novo. Essa semana eu vi um camarada julgando um demônio. Como foi? Mandou o diabo ficar com as mãos para trás e julgou tudo que aquele demônio tinha feito com aquela pessoa e disse assim: você vai ficar trancado no inferno por 15 anos. E ó, o templo do camarada como está. Vai perguntar sobre soteriologia, armatiologia, angelologia. Que isso? É de comer? Quando falta palavra, quando falta pão, tem que colocar modismo. Aí vão lá para Israel e pega a água do rio Jordão, do Mar Vermelho, mistura todas as águas e diz assim: as 7 águas de Israel para 7 tipos de cura. Lá no mundo isso se chama macumba, no meio gospel é boa cumba. Querem fazer uma boa macumba. Estão ungindo porta de casa, terreno, carro. Esses dias chegou um cidadão com uma ideologia de um versículo isolado: aonde eu colocar as plantas do meu pé, esse lugar é meu. Eu disse: se você colocar dentro do meu terreno, eu chamo a polícia. É por isso que está acabando o batismo com o Espírito Santo por aí. É por isso que tem gente pecando e se escondendo atrás do pecado, em adultério, fornicação. E como não há poder do Espírito Santo, o urubu fica escondido lá, está cheirando mal a carniça, e ele está lá. Mas a igreja que tem poder, tem autoridade, tem o sangue do Cordeiro, ela é pura, ela é limpa, ela é poderosa. Ela entra no mundo espiritual, é no joelho, e lá nenhuma força satânica pode impedir a marcha da igreja. É por isso que a igreja está marchando. É por isso que a igreja está marchando. É por isso que o exército está marchando. Marcha, igreja. Nós não precisamos de modismo. Nós queremos é poder de Deus. Se concorda comigo, levante a sua mão e adore ao nome do Senhor. A questão é querer imitar e trazer modismos para segurar pessoas dentro dos nossos templos. A imitação barata. E eu me preocupo quando isso vai além de um conceito apenas humano e se torna diabólico, porque existem cultos para aí que mais parece um centro de candomblé.
Israel peca contra o Senhor, e um cordeiro morre por toda a nação. Mas chegou o tempo que Deus queria abrir a porta para os gentios, e essa porta seria aberta para mim e para você, que somos gentios, não pertencemos à nação. Os pecados de Israel se esgotaram diante de Deus, e Deus disse: eu vou criar uma nova nação. E Deus fica em silêncio durante 400 anos. E durante o período de 400 anos não houve profeta nem profetisa que pudesse dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, porque o Senhor não dizia nada. E o profeta Isaías se levanta e diz assim: eu vejo um cordeiro uma ovelha muda, que não abriu a sua boca. Essa ovelha, esse cordeiro, vai morrer por todos, para que todos tenham o direito de adorar a Deus. Porque até aí a promessa para Israel. E aí, vencendo esses 400 anos, a Bíblia diz que o céu tem 12 portas, e o nome das portas é conjugado com o nome dos discípulos do Cordeiro, ou dos apóstolos, ou das 12 tribos de Israel. Só tem o nome de 12 apóstolos. Eu não sei o que vão fazer quando chegar lá em cima, esse monte de apóstolo aí. Não tem porta para todo mundo, e vão ficar lá brigando. Olha, a porta é aqui, é minha, viu, Pedro? Dá licença. Aqui na terra, Jerusalém terrestre também tem 12 portas. A porta do peixe, a porta do pão, a porta da entrada, a porta da saída, a porta do dragão, a porta dourada. Cada uma dessas portas tinha um significado. A porta do dragão só entrava ou saía guerreiros. A porta do peixe só entrava ou saía alimentos. A porta do lixo só entrava ou saía lixo. A porta dourada era a porta específica do rei de Israel. Quando o rei iria entrar ou sair, havia 7 trombetas, mas 3 são destacadas. A primeira trombeta era de ouro, a segunda trombeta de prata e a terceira trombeta de bronze. Quando o rei iria sair ou entrar de dentro de Jerusalém, tocava-se as 3 trombetas. A de bronze reunia toda a nação e se preparava para a entrada ou para a saída do rei. Tocava de prata, cada um ficava em ordem na fila da sua tribo. E quando tocava de ouro, abria-se a porta do rei. O rei entrava ou saía. O rei, para entrar em Jerusalém ou sair, ele não entrava de qualquer modo e nem tampouco saía. Entrava ou saía montado em cima de um cavalo branco, roupa delineada e preparada, que era roupa de linho fino, coroa sobre a sua cabeça, medalhas no seu peito, espada embanhada na cintura, a sandália de ouro finíssimo. E a nação de Israel jogava presentes, dizendo: bendito seja o rei que entra e que sai da casa de Israel. Quando Jesus apareceu, Roma dominava. Israel estava esperando um libertador, um tipo de Baraque, Sansão, Débora. E aí Jesus aparece, e ao aparecer ele vai em Jerusalém, para ir em Jerusalém. Ele chama 2 dos seus discípulos e diz: vá e me desamarre um jumentinho. E os discípulos: o senhor quer um jumentinho para quê? E Jesus disse: me traga ele, vocês vão entender. A porta central de Jerusalém estava fechada, mas não destruída. E eles estavam esperando um rei entrar por ali para libertá-los do Império Romano. E aí Jesus prepara o jumentinho, põe em cima dele. E segundo o contexto histórico, é tocado as 3 trombetas, e o povo grita: há um libertador! E Jesus vem montado em cima de um jumentinho, e a porta do rei se abre. E o povo esperava um senhor montado em cima de um cavalo branco, com uma coroa sobre a sua cabeça,
com uma espada embanhada na sua cintura, com sandálias produzidas pelo ouro do Ofir, com uma roupa de linho fino, e vem um homem montado em cima de um jumentinho, com uma sandália cansada de andar nos desertos, que não tinha coroa, nem beleza, nem formosura, ou que andava com os pobres e comia com os miseráveis, com uma roupa cansada do sol queimado, e ele vem pongando em cima do jumentinho. Quando a multidão ora, pergunta: nós esperávamos um rei, e vem um homem montado em cima de um jumentinho, quem é ele? E alguém diz: meu amigo, eu não sei quem ele é, mas só entra por essa porta quem é rei. Então ele é rei. Alguém grita: não, ele não é o rei, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é o filho de Deus. Jesus entra pelos portais de Jerusalém, desce de cima do jumentinho e corrige Israel, dizendo: vocês mataram os meus profetas, mas agora eu vim como profeta. Quando a notícia chegou no clero romano, o clero romano perdeu a cabeça, porque houve um comentário que Jesus veio para libertar Israel de Roma, mas Jesus veio para libertar Israel do diabo, tirar as cadeias. E Jesus passa a fazer milagres, operar maravilhas, e os sacerdotes preocupados: ele vai tomar o nosso lugar, ele vai tomar o nosso lugar. E Jesus dizia: eu não vou tomar nada, porque tudo é meu e para mim. A glória é minha, o louvor é meu, a adoração é minha. Eu não vim aqui tomar nada de vocês, eu vim dar vida, e vida com abundância. Eu vim te dar, mas eles não entenderam. E Jesus passou andando pela terra com seus 12 discípulos, e pressentindo a sua morte, Jesus vai até um lugar chamado Getsêmani, um jardim. E Judas Iscariotes havia o traído por 30 moedas de prata. E eu passo a entender como o amor de Jesus é tamanho, que ele deixa os seus discípulos em um lugar do jardim, e ele vai além, e ele dobra seu joelho e se curva como o judeu se curvava no chão. E em parte daquela oração ele começa a suar gotas de sangue. A ciência diz que quando alguém sua gotas de sangue, é porque o corpo está em um modo adversativos à psicologia. A dor é muito forte, ele está molhando a sua roupa com sangue, e os demônios já entenderam o projeto, e Satanás dizendo: você não pode morrer por eles, eles não merecem. É uma prostituta, é uma lésbica, é um homossexual, você é o filho de Deus, você não pode. A opressão era tamanha que quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, e ele bateu nas costas dos discípulos e disse: vocês não puderam velar comigo sequer uma hora? Vocês não sabem o que vai acontecer. Judas vem com a guarda pretoriana, e a ordem era prender o homem que se intitulava rei dos judeus, porque Roma não aceitava outro rei a não ser César. E Jesus está agora perante Judas, e Jesus chama o traidor de amigo quando diz: a que viestes, amigo? E eu entendo que Jesus convivia com os 12 discípulos, e no meio dos 12 tinha um Judas, tinha um Mateus, e toda denominação tem um Judas, tem um Mateus, tem um Tiago, tem um João. E a gente tem que aproveitar e entender que nós devemos conviver com todos eles, até que Deus trate. E Judas dá um beijo no rosto de Jesus, e a guarda pretoriana prende Jesus, grade nas mãos e grade nos pés, e é levado até Pilatos.
E começa uma discussão e Jesus está em silêncio. E Pilatos diz: você é o rei dos judeus? E Jesus diz a ele: tu dissestes. Jesus é apresentado diante da multidão, e a multidão dizia: crucifique ele! E Pilatos perguntava: mas qual o pecado que esse homem cometeu? Crucifique ele! Mas o que ele fez? Crucifique ele! Mas esse homem não pecou. E os sacerdotes, com medo de perder a posição, diziam: crucifique, crucifique. E a voz da multidão ecoava. Pilatos, para aplacar a dor da multidão, acha que pode se livrar. A mulher dele diz: não toque nesse homem, porque eu sonhei com ele por toda a madrugada. Ele não é daqui, ele é o Filho de Deus, não toque nele. Pilatos lava sua mão em um pouco d'água e manda dar 40 chibatadas romanas em Jesus. O chicote tinha várias pontas. A pessoa ficava debruçada em um tronco de cerca de 1,10 m, dependendo do tamanho dela, a 1,20 m de altura, nesta posição, com as costas ao limiar. O chicote tinha várias versões. Uma das versões era de osso, na ponta do osso um couro, na ponta do couro um peso, que era chumbo, e na ponta do chumbo uma lâmina com uma fisga. Quando o algoz batia, o chumbo pesava, o couro absorvia um pouco da pancada para que a lâmina cortasse, e então a fisga procurasse a fibra da carne, e ao encontrar, quando puxava, já não cortava, rasgava. Nunca na história da humanidade alguém tomou mais de 40 chibatadas ao resistir. Alguns chegaram a tomar 40 chibatadas sem a mutilação. Diz Flávio Joséfo que na 15ª chibatadas viram pedaços de carne das costas de Jesus moída no chão. E aí eu entendo porque Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Aquela chicotada era para mim e para você que pecamos. Ele era inocente, mas ele sabia que você e eu não iria resistir. Então ele disse: eu vou resistir aqui, mas um dia eu vou ver lá em Indaiatuba o meu povo remido pelo meu sangue, adorando ao Deus verdadeiro. Depois de 25 chibatadas não havia como mais bater nas costas. É por isso que viraram ele de frente. E ao bater na conjectura muscular, arrancou a musculatura frontal, e as pessoas viam os órgãos dele funcionando. Até os romanos perguntaram: o que esse homem fez? Por que tanto ódio contra ele? Foi colocado uma túnica de púrpura para esconder o sangue, e ele foi levado a uma cadeia dentro de uma rocha no tempo do frio. Você já fez cortes no seu corpo quando o seu corpo está sendo particípio do frio? O sangue não está quente. Naquela madrugada não tinha anjos para adorá-lo. Aqueles que cantaram no seu nascimento não estavam ali. Ele estava carregando o meu e o teu pecado. Teceram uma coroa de espinho, e cada espinho tinha 5 centímetros, e bateram com uma vanga a coroa sobre a cabeça dele. E quando os espinhos feriram o couro cabeludo, o sangue molhou o rosto dele. Eu imagino a dor da solidão, porque quando eu estou passando por algum problema, eu não quero ficar sozinho, eu quero chorar com a minha esposa, com os meus filhos. Mas naquele dia o pai virou as costas para ele por causa do pecado que estava sobre ele. Ele tinha que carregar no outro dia uma cruz de cerca de 60, 80 quilos, que era de Barrabás. E ele sai pela via dolorosa de Jerusalém, andando com aquela cruz pesada. E no meio do caminho, o corpo debilitado, a cruz caiu no chão.
E as mulheres diziam: por que fazem isso com ele? Ele olhou para elas com aquele sinal de humildade, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e diz: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos, porque amanhã eu vou ressuscitar. Chebacala isude canta labacaia. Custou muito caro para você poder estar aqui nesta noite. Você não foi comprado pelo dólar, pelo euro. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é escravo, era escravo do diabo, e o diabo pisava em você, te derrotava, te destruía. Mas Jesus verteu sangue na cruz do Calvário, carregou o meu e o teu pecado, e cobriu você com a graça dele, com o amor dele. E agora diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora não é o diabo que te pisa, é você que pisa na cabeça de Satanás. Deus está me mandando entregar uma mensagem agora para alguém que está me ouvindo pela internet. É a última noite dessa depressão, porque o sangue de Jesus está passando nesta casa agora. A cruz cai. A guarda pretoriana manda um homem chamado Cirineu ajudá-lo, e é levado até o Monte Caveira. Lá em cima, pregos de 15 centímetros, preparados para atingir a sua conjuntura, aonde não haveria de quebrar os seus ossos, porque ele estava na forma de cordeiro, e na forma de cordeiro ele não poderia ter ossos quebrados, porque seria apresentado como forma de sacrifício ao Senhor. O algoz deita ele em cima daquela cruz e bate o primeiro prego. Depois a outra mão não alcança, porque a cruz era de Barrabás, e Barrabás era um homem maior do que Jesus. Então eles o puxam e os cortes se abrem e pregam a outra mão. Pregam os seus pés, e ele fica nessa posição na cruz, como se estivesse abraçando o mundo. A cruz é levantada e ela bate embaixo. O seu corpo pende para frente. As dores são insuportáveis. Os fragmentos estão inseridos no seu corpo. E quando ela fica novamente no estado em pé, ele parte do dia, não aguenta e grita: Lama! Lama! Sabachthani! Deus meu, Pai meu, por que me desamparastes? Se é possível, passe esse cálice de mim, mas se não for possível, eu vou morrer aqui. Mas vai ter alguém que vai reconhecer, e esse povo está aqui nesta noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora. É muita graça. Lamacanturiabacaia. Ele morre às 3 horas da tarde. Mas escute aqui: às 3 horas da tarde ele morre, e o véu se rasga de alto a baixo. E quando o véu se rasgou de alto a baixo, Jesus saiu de lá, simbolicamente para mim, para você poder entrar. E agora você não precisa de um sacerdote para chegar a Deus. Você fala com Deus na hora que você quiser. Você pode estar dirigindo o teu carro e falando com Deus. Você pode estar dentro da tua casa falando com Deus. Você está dentro do templo falando com Deus, e Deus falando com você, e você falando com Deus, e Deus falando com você, e Deus te batizando, e você recebendo poder, vitória, gozo, paz, alegria, porque a presença de Deus agora é diretamente contigo. Mas escute: o véu foi rasgado. Jesus foi colocado em um túmulo que não era dele, porque ele nunca teve nada. Nem o túmulo era dele.
Era emprestado. Uma pedra de 1 tonelada foi rolada, com medo que alguém roubasse o corpo dele e ele se tornasse um mártir, e Israel se revoltasse contra Roma. E no terceiro dia, a morte não conseguiu segurá-lo. As irmãs foram lá no túmulo para ver se a promessa estava cumprida, e quando chegaram lá, a pedra estava rolada. E eu gosto da narração de Marcos, quando ele diz assim, que tinha um ser que mais parecia um relâmpago assentado em cima da pedra. E as mulheres estavam diante daquele ser, e o ser perguntou: a quem buscais? E elas disseram: ao Senhor. E ele disse: ele não está mais aqui. O vivente entre os mortos já ressuscitou. Ele ressuscitou porque eu falei com ele hoje. Ele está vivo. O mundo não quer ouvir isso, mas eu quero dizer para todo mundo ouvir: Jesus está vivo. O inferno odeia ouvir isso, mas tem que reconhecer que Jesus está vivo. Olha ele aí. Ele está aqui, está aí, está na galeria. Está aí, está aí, está aí. Você pensa que a história terminou assim? Jesus ressuscitou, e com ele corpos de santos ressuscitaram e andaram por Jerusalém durante 40 dias. E Jesus até andou no caminho de Emaús com 2 irmãos lá que não conheceram ele, mas depois Jesus partiu o pão e eles disseram: é ele ressuscitou. Pedro estava tão desanimado que voltou a pescar. Jesus teve que ir lá na praia buscar ele novamente, e ainda fez um peixinho para ele comer. Aí Jesus sobe em cima do Monte das Oliveiras e disse: gente, eu tenho que ir embora. Não, senhor, não vá, fique conosco. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque eu já completei a obra, e se eu não for, o Consolador não virá. Senhor, mas quem é o Consolador? Vocês vão conhecer ele, pode ficar tranquilo. Ele vai chegar, e quando ele chegar, vocês vão perceber quem é ele. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O crente pode ser pobre de marré, mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele é o ser mais poderoso que existe aqui na terra. O diabo não tem medo do teu dinheiro, o diabo não tem medo da tua posição, mas o diabo teme diante de um crente que tem a marca daquele que é vivo na sua testa. O Espírito de Deus habita dentro dele, ele é templo do Espírito Santo. Jesus está em cima do Monte das Oliveiras, e ele vai subindo, e os discípulos não vão, e ele vai sumindo. Vocês lembram do Agnus Dei? Vocês podem me ajudar? Então vamos lá, quando eu pedir, vocês vão me ajudar. E se por acaso houver alguém que canta, melhor ainda. Agnus Dei. Jesus vai subindo. Quando ele chega diante do portal celestial, Davi viu profeticamente Jesus com Abraão, Isaac, Jacó e o cativeiro. Era profético. Jesus para diante do portal, de onde ele saiu, se despiu da sua glória e veio na forma de cordeiro. Mas agora ele volta, e quando ele volta, ele chega diante do portal. E eu amo essa interpretação de Davi por causa das vozes que estão aqui, que não é propriamente a voz de Jesus, mas vozes de pessoas que estavam sendo participantes do que estava acontecendo ali. Quando ele chega diante de um portal, e a palavra de alguém deles diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém fora do céu está dizendo isso.
Aí lá dentro dos portais celestiais, os anjos replicam e dizem: quem é este Rei da Glória? Os irmãos não se aguentam e dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Os anjos perguntam novamente: quem é o Rei da Glória? Então todos respondem: o Rei da Glória é o Senhor forte, é o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, é o Senhor poderoso, Ele é o Rei da Glória. O portal vai se abrindo. E eu não sei o que eles cantaram. Eu vou tentar aqui, mais ou menos, dar uma noção para vocês. Mas começou a vir um som assim. E o coral angelical vai se levantando. Aleluia. Poderoso é o Senhor, meu Deus. Jesus vem entrando salpicado de sangue. Só não adora quem não quer. Aleluia. Poderoso é o Senhor, meu Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da Glória. Poderoso, digno, Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, meu Deus. vem entrando Abraão, Isaac e Jacó, e Jesus na frente. O coral dizendo: Santo, Santo, Santo. Os anciões tiram a coroa e meneiam no chão dizendo: Poderoso, 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 digno, digno, Santo, 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 Santo. Olha o santo aí, Santo, Santo. Aonde houver uma boca aberta, uma mão levantada, receba a presença do Santo, porque a glória dele tomou este lugar. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Seja renovado, moço. Seja renovado. Quem é Ele? Ele é o Rei da Glória. Olha a glória. Olha a glória. Olha a glória. Quem tem fôlego, louve o Rei da Glória. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está batizando o crente com o Espírito Santo. Meu Deus, receba o louvor da tua igreja.
Jay. Show de canta labaceia. Urabacanto de canta labaceia. Ai, vai, se levanto cai. Show de canta lebassuri andalaia. Deus coloca uma música na tua boca agora para louvá-lo. Pega moça, pega rapaz, pega criança, pega adolescente. Antes que eu faça um apelo, Ekamananasai, Urimi Kalamassúria. Olha isso. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Receba a cura agora. Câncer, aonde você está, em nome de Jesus, desapareça agora. Paralisia, surdo, ouça. Mudo, fale. Estéril, se prepare para engravidar. Sheika mandou kendalaia. Tepacanturabasheia. Lamanto de cantalaia. Moço, se prepare para ser um instrumento usado nas mãos de Deus para chegar no lugar e abalar as estruturas infernais. Moça, se prepare para a unção que Deus te dá agora.